Essa é a sua TV Shopping. E hoje o nosso papo vai ser sobre programação visual. Nós estamos aqui com a Cíntia Araújo, da CLA Programação Visual, e nós vamos conversar um pouco sobre a realidade da programação fora e dentro dos shopping centers. Tudo bem, Cíntia? Tudo bem, Cláudio. Cíntia, a programação visual, num ambiente como o de shopping center especificamente, ela tem vários componentes, né? Ela tem um componente legal, Sim. regulatório, ela tem um componente das boas práticas do marketing e da comunicação, ela tem as regras internas do próprio shopping, Sim. ela tem o mínimo de estética visual. Como é que faz para juntar tudo isso dentro de um projeto de um arquiteto que já está pronto? É um grande desafio, né? Porque, na verdade, o que você tem que fazer, né? Você é obrigado a pegar todas essas informações, porque, na verdade, é um grande projeto multidisciplinar, que eu tenho como base o projeto de arquitetura e de interiores, que já estão prontos. Só que os meus clientes hoje, como eles estão mais, como é que eu vou dizer, mais profissionalizados, eles me chamam antes, eles me chamam bem junto. Eles te chamam junto com o arquiteto e com o decorador de interiores? Sim, eu entro antes do design de interiores. Eu entro junto com o projeto, já quase ficando no legal, o projeto de arquitetura, né? Tá, deixa eu entender. Então, primeiro é feito o projeto de arquitetura. Mas não todo. O projeto. A execução é que não é toda. Exatamente. Certo. Quer dizer, aí vão ter todos os projetos complementares. Mas, por exemplo, há uns anos atrás, eu era contratada junto com projetos complementares, como paisagismo, acessibilidade nem tinha. E a gente entrava por aí. Só que agora, os bons empreendedores me contratam quando eles estão, às vezes, no estudo preliminar de arquitetura. Mas qual é a diferença deles te contratarem, então, nesse momento, com essa antecedência? O que muda? Muda muito, porque aí o que acontece? O arquiteto, ele já bolou tudo, ele já bolou, na verdade, a massa, né? A massa do shopping ele já tem. Mas ele ainda não tem acabamento, ele não sabe que vidro que ele vai usar. E se eu entro junto com ele, por eu ter bastante experiência nisso, a gente troca muita figurinha. Me fala um pouco, porque nós estamos falando de coisas variáveis, que é o seguinte, o arquiteto veio e fez uma determinada coisa, você chega lá, discute com ele muda alguma coisa, você muda alguma coisa, mas deve haver as boas práticas, né? Aqueles elementos que não podem faltar em nenhum projeto de programação visual. Eu queria que você me falasse um pouco sobre eles. Quais são, vamos lá, os 3, os 5... elementos que não podem faltar. Por exemplo, logo que eu começo a desenvolver o projeto, a gente pensa logo em placas aéreas, elementos aéreos de sinalização que vão direcionar o fluxo dessas pessoas. Então, para isso, eu já tenho que ter como é que eu vou dizer? Eu tenho que ter, dentro desse conceitão grande, eu já tenho que saber como é que o shopping vai funcionar, entendeu? Vai ter um lifestyle, vai ter não sei o quê, então eu tenho que saber tudo do shopping para poder dizer que naquela minha placa, né, no meu elemento visual, né, de sinalização direcional, eu tenho que direcionar várias coisas, porque eu tenho que dar conforto para o usuário do shopping. Certo. Então eu vou ter as placas, né, os elementos direcionais aéreos, que na maioria dos shoppings tem. Eu vou ter toda a sinalização de segurança, de escape, de bombeiro, que isso é uma coisa muito padronizada, é toda padronizada pela BNT. Então, eu tenho que seguir muitas normas. Então, eu deixo meio de lado a criatividade, né, para obedecer a lei e dar funcionalidade àquela sinalização. Aí eu tenho as sinalizações que são muito utilizadas pelo marketing, que são totens, que são diretórios. Tudo eu tenho que estar pensando. Eu tenho que estar pensando no marketing, eu tenho que estar pensando na operação. Quando eu escolho o meu material, eu já tenho que estar preocupada. Olha, nossa, aí não, eu tenho que fazer mais alto isso para o carrinho de limpeza não bater. Então, tem uma série de questões que eu tenho que estar... ergonomia...
arquitetura, interiores. Legibilidade. Então, legibilidade, porque não adianta, eu boto uma letra linda, maravilhosa, mas o cara não lê. Ou eu acho lindo botar uma letrinha de 4 centímetros de altura, ou de 40 milímetros de altura. Fica uma bomba, quer dizer, quando o cara chega, olha, não lê. Então, eu já tenho algumas coisas que eu aprendi na prática. Existem normas, mas que você vai aprendendo na prática. Agora, existe uma evolução no país em geral? Existe uma evolução no segmento de shoppings que vem crescendo bastante, a ritmo maior que do PIB, e que vem, além de tudo, tomando o território nacional, Sim. que antes ele era muito concentrado. Isso. Existe um crescimento de social no país, de distribuição de renda e de ascensão ao consumo. Eu imagino, por exemplo, que o maior número de analfabetos vai a shopping centers hoje. Eu imagino que, em função da lei e da apropriação dos direitos de ir e vir, etc., da democratização, mais pessoas com dificuldade de locomoção vão aos shopping centers. Sim. Eu queria saber o que essa evolução social traz para dentro do shopping na questão da sinalização ambiental. Pois existe uma coisa importante hoje, um dos projetos complementares que um bom empreendedor contrata é o projeto de acessibilidade. Sem esse projeto, eu acho que hoje não se faz nada. Por quê? É nesse projeto que eu vou ter as normas para sinalização de deficientes visuais. Porque quando a gente pensa em deficiente visual, você pensa no cego. Mas não é só cego. Eu tenho deficientes visuais, eu tenho pessoas daltônicas, né? Então tem uma série de questões. E o deficiente físico. Então, esse projeto de acessibilidade eu não preciso pensar tanto. Eu já sei o que eu tenho que fazer. Eu tenho que sinalizar para o deficiente visual e eu tenho que ter sinalizações para o deficiente físico. Que hoje o bom shopping tem que estar preocupado com isso. Ele tem que ter um banheiro, né, um sanitário adequado, em tamanho, em tudo, em mobilidade. Ele tem que ter rampa, os elevadores têm que ser grandes para poder atender, os cadeirantes, né, atender os cadeirantes. E, enfim, então isso eu acho que hoje está bacana, está bacana. A única coisa que eu acho que para ficar mais bacana, ainda falta o piso estar tátil. Porque se eu não tenho um piso tátil em todo o shopping, eu não chego no banheiro. Se eu for deficiente visual, eu não chego no banheiro. Porque hoje, o que se usa? Os empreendedores fazem o quê? Piso tátil em volta de escadas rolantes, perto dos elevadores, todo tipo de obstáculo. E o acesso aos banheiros. Mas, como não existe no mall essa sinalização, não é como uma sinalização de aeroporto, que existe uma sinalização já no aeroporto, no chão do aeroporto, que direciona o cego, né, o deficiente visual. E no caso do shopping, não. Ele ficou ali. Então, ele bota a sinalização tátil de piso muito bonita, de aço inox e tal, mas ele não sinaliza caminhos, ele não cria fluxos obrigatórios, entendeu? Entendo. Então, o cara vai andando e tal, ele vai ter que achar o banheiro, não sei como, mas... Cíntia, nós estamos às portas, às vésperas de grandes eventos internacionais, que mais do que grandes eventos internacionais, eles são polos de atração muito poderosos de estrangeiros para o Brasil e de estrangeiros de uma gama enorme, né? Uma Copa do Mundo de futebol ou Olimpíadas trazem pessoas, desde os atletas até os familiares e audiência, etc., trarão para esse país, como trouxeram para todos os outros, um grande volume de estrangeiros que não sabem falar português. Sim. Os shoppings estão se preparando para isso a nível de sinalização e como? Isso, estão se preparando sim. A maioria dos shoppings que vão sediar, né, jogos da que estão em cidade sede, né? Cidade sede dos jogos da Olimpíada, da Copa do Mundo. Da Copa do Mundo. A gente já está fazendo isso já tem um tempinho, né? Então a gente tem BH. Vocês estão privilegiando o inglês?
É, só inglês. É só inglês, Só né? inglês. A não ser Brasília, que por ser capital do Mercosul, ela tem espanhol e inglês. Mas algumas cidades já estão botando inglês, mesmo que, não, que eles não vão sediar jogos da Copa do Mundo, eles estão colocando, por quê? Porque são cidades industriais, por exemplo, a cidade de São Paulo, industrial, sei lá, eu vou falar aqui uma, Piracicaba, Sorocaba, todos eles querem inglês. Porque, por exemplo, Piracicaba tem a Honda, não, como é que é? A Hyundai, né? Isso. Então, a Hyundai lá. Então, os tais caras lá, os executivos, eles falam inglês. Eles são coreanos, mas eles falam inglês. Então, esses shoppings novos que estão se ou revitalizando, ou os novos, como é o caso de Sorocaba, que é um shopping novo, todo mundo com inglês. Todo mundo com inglês. Eu só não tenho inglês quando o cliente diz, não precisa, eu acho que vai espantar o meu cliente. Entendo. Agora, Só. Sairia muito mais caro fazer também em espanhol? Não, eu acho que caro não é o caso. Eu acho que é uma questão de espaço físico no meu suporte, entendeu? Eu tenho que ter um suporte maior para poder inserir o espanhol. Mas você tem razão, não sairia mais caro. A nível de produção, nada muda. Agora, Cíntia, como tudo no mundo, na vida, a sinalização muito provavelmente também envelhece. De quanto em quanto tempo, via de regra, na média, se deve repensar o projeto de programação visual? Eu acho que isso vai junto com a revitalização do shopping, entendeu? Tanto que todos os shoppings, a maioria dos shoppings que existentes, que tem um monte, né? Tem muitos shoppings, eu não sei mensurar, mas tem muito shopping que já existe há 30 anos. Não vou te citar nomes, mas há 30 anos que eles já existem. Eles já revitalizaram agora, tipo o ano passado e tal. Então, ele já está com uma linguagem mais atual, uma linguagem mais moderna e tal. Agora, o que está entrando? Está entrando uma linguagem mais, assim, a coisa mais minimalista. Quanto menos, melhor. Mas o que eu acho também, para não envelhecer tão rápido, você usar materiais nobres. Isso é que eu acho que faz toda a diferença. Entendi. Entendeu? Tipo, você vai usar o vidro, um vidro temperado, você vai usar uma madeira, você está preocupado com os materiais. Entendeu? Até brinco, eu falei assim, daqui a pouco a gente podia botar um ouro, uma coisa dourada, que saiu de moda, mas que podia muito bem voltar. Eu fico pensando nessas coisas, né? O que fazer? Mas, então, o que acontece? Eu acho que se você usa materiais nobres, como vidro, como aço e tal, acaba durando mais. Quando você colore muito, quando você bota muita informação, aí eu acho que envelhece mais rápido. Muito bem. Cíntia. Sim. Obrigado pela sua entrevista. Tá bom. Muito obrigado, Cláudia.